são filhos maravilhosos, né? Uau. Eu acho que grande parte do sucesso deles, de tanto profissional como pessoas, são tudo pessoas idôneas, graças a Deus. Grande parte desse sucesso deles, assim, a Lúcia tem muito nisso aí, porque realmente assim, ela praticamente abriu mão da vida profissional dela, né? Porque quando nós nos casamos, ela também era bancária, eu fui bancário, né? Aí ela ficou por um tempo ainda empregada, depois ela saiu, e aí a gente optou por ela não retornar ao mercado de trabalho, justamente para cuidar da nossa família. Nós estávamos com os filhos na época de pré-escola, em escola, e ela foi esse suporte, porque era uma época que eu estava bastante atarefado da minha empresa, né? E ela fez esse papel aí, né, de acompanhar bem de perto, né? E ela sempre foi muito rigorosa, né? Assim, sempre cobrou bastante, né? Então, assim, eu sou muito grato a ela, né? Não só pela esposa, mas por essa ajuda que ela deu. E se hoje os nossos filhos alcançaram o sucesso que alcançam, né, como pessoas, como profissionais, isso também assim, se deve muito à doação que ela fez, né? Às vezes ela abriu mão da vida profissional dela, de uma carreira que ela poderia às vezes construir para cuidar, né, para cuidar da nossa família. Né? E graças a Deus nós só ganhamos com isso, né? Porque nós temos filhos extraordinários, temos filhos maravilhosos, né? Filhos bondosos, filhos carinhosos, e isso assim se deveu muito a essa parte que a Lúcia conduziu muito bem, né? Então, e eu acho que a chave dessa inteligência, Lúcia, está aqui nessa sua fala. Você queria ter uma autoridade que naquele momento você não tinha, mas essa autoridade ela passou a existir a partir dessa responsabilidade que você assume. E eles veem isso e aceitam essa autoridade que está sobre você. Mas sabe o que eu falo assim? Que eu agi assim. Como eu casei com o Hilton, com duas crianças, eu tinha muito medo de ser cobrada. E eu sufocava eles. Sim. Não por maldade, mas querendo assim, com medo que ninguém me cobrasse. Então eu acabava sufocando eles. Queria que eles fossem perfeitinhos demais. Exato. Os melhores alunos. E isso não era legal. O dia que eu entendi isso, que eu não tinha autoridade, que eu comecei, falei para o Hilton, essa parte de olhar a tarefa, assim, eu não vou te passar encrenca dos meus, só se for uma coisa grave, do contrário, eu não vou ficar te passando mais. Falei para ele, falei assim, e vou deixar isso para você, joguei para ele, e a hora que eu larguei os meninos um pouquinho de lado, não assim que eu não continuei cuidando, mas parei de vigiar eles, de cobrar, de ficar muito em cima. De sufocar. Na verdade, depois eu descobri que eu estava sufocando. Eles deslancharam tudo, principalmente o Samuel. Começou a tirar... eles todos excelentes, graças a Deus, os três são excelentes filhos. Mas o Samuel nessa época que eu controlava ele, que ele era o mais custosinho dos três. E eu ficava muito no pé dele. E assim, ele não estava tão bem na escola. Estava bem em relação aos outros, que eu digo que ele não estava tão bem. Ele começou a deslanchar também. Aí eu percebi o mal que eu estava fazendo, sem querer fazer. Olha só. Mas eu falei, por isso que eu tenho muita gratidão a Deus, a Nossa Senhora, ao Espírito Santo, porque eu acho que eu sempre pedi para que ele... Porque era uma situação muito diferente, né? E eu sempre coloquei ele na frente, pedi para que ele me conduzisse, me ensinasse e desse essa sabedoria. Uau. Acho que por isso no sucesso da nossa história. Nossa, bonito. E na verdade, Gilberto, assim, tudo isso que a Lúcia falou, na verdade eu acho que, assim, se eu for definir em uma frase tudo isso que ela fazia, eu acho que era um excesso de zelo, né? Era um excesso de cuidado. Confirmo. Né? Aquele excesso de cuidado, de querer que tudo acontecesse da melhor forma possível. Né? Então eu classifico isso como um excesso de zelo, né, de cuidado, né? E a Lúcia sempre foi muito cuidadosa com a nossa família, né? E assim, nessa fase nossa de quando eu me enviuvei, outra pessoa que me ajudou muito foram o seu Sebastião e a dona Hilda, né, que são meus sogros. E eles assim me deram assim um suporte muito grande, né? Minha mãe, meu pai, que eles moravam na roça. Foram muito amados, né? Foram muito amados. E assim, a minha família, minhas irmãs, né, assim, toda a nossa família, o pessoal da igreja, assim, nunca nos deixou desamparados, né? Olha só. Então, assim, a gente... A mão do Senhor sempre teve sobre vocês. Por isso que eu falo que nós somos, acho que... Somos privilegiados, na verdade. A dona Hilda, que é a mãe dos dois, né? E ela e seu Sebastião. Falo em especial dona Hilda, porque é com ela que eu falo para ela que eu não considero ela nem sogra, nem minha ex-sogra, eu considero ela minha mãe. Ela é uma... Dona Hilda, se a senhora estiver escutando, um beijão para a senhora, amo demais.
eu considero ela como minha mãe, sabe? Ela é uma pessoa diferente, iluminada. Ela já deu o depoimento dela aqui, né, por trás de um sorriso. Ela é uma pessoa diferente e a gente tem muita proximidade, nunca afastou. Eu costumo dizer assim, que a dona Hilda tinha tudo para ser a pedra no meu sapato. Olha só. E ela é a bênção na nossa vida. Olha só. Porque assim, a gente tem muita proximidade, igual mãe e filho mesmo. Tudo que a gente faz, passeio, sempre estão respeito, juntos. né? E ela sempre teve muita sabedoria. Eu falo que eu acho que Maria devia ser assim, ela lembra muito Maria, porque é uma pessoa muito sábia, muito humilde. Olha só. Ela é uma pessoa muito humilde. Simplicidade que ganha o coração. Ela nunca, pra você ver, eu cuidava dos filhos, às vezes eu fazia alguma coisa que ela não gostava. Ela nunca chegou em mim, nunca me acusou de nada. Nada. Sabe? É uma pessoa assim que sempre me apoiou. A nossa família, né, meu bem? Sogra, mãe tudo. mesmo. Mãe, eu gosto de falar que ela é minha mãe. Isso mesmo. Ela é minha mãe. Uau. Dia das Mães eu passo mensagem para ela passa para mim igual mãe e filha. Acho que o nosso relacionamento é de mãe e filha. Uau. Eu brigo com ela quando preciso, chamo a atenção dela, mas eu falo, tem liberdade de uma mãe. Então, assim, quando eu preciso puxar a orelha também, eu falo que eu tenho liberdade porque eu amo, né? Olha só, quero pegar essa primeira chave aqui, entregar para você, que eu acho que é poderoso. Nesse programa a gente fica pegando os insights aqui, pedindo Deus para mostrar para a gente o que ele realmente deseja para te entregar. E essa primeira chave realmente fica com essa questão da autoridade. Quantos pais não conseguem ter autoridade sobre os filhos? Muitos pais não conseguem ter autoridade sobre os filhos. E aí, essa chave sobre assumir a responsabilidade e deixar a autoridade para o momento mais que fosse mais da vontade de Deus que acontecesse, e isso aconteceu. A Lúcia trouxe uma chave que eu acho que não estava às vezes até no seu inconsciente, mas para as pessoas que estão em casa, você imaginar assim, olha só, eu não consigo ter autoridade sobre os meus filhos. Então apresenta para eles a responsabilidade que você tem sobre eles. Que aí eu acredito literalmente, eu tenho convicção de que você vai exercer uma autoridade sobre eles. Porque talvez a Lúcia ainda tenha na mente que você não tinha essa autoridade, mas essa autoridade se desenvolveu, hoje você tem. Eu tenho certeza que o Alexandre, o Rodrigo e o Samuel têm convicção hoje dessa autoridade que você exerce como mãe deles, mãe mesmo. E isso veio tudo pelo reconhecimento da responsabilidade que você assumiu. Então, assim, você pai, você mãe, que não consegue ter autoridade dos teus filhos, assuma a responsabilidade e apresente para eles a responsabilidade que você tem. Uma das coisas mais que a gente geralmente muito falha, a gente não mostra para os nossos filhos, principalmente quando eles estão crescendo, aquilo que a gente está realmente resolvendo de problema na vida deles. A gente não apresenta. Por exemplo, é como você diz para um filho, você tem que me respeitar. Mas você não explica por que você tem, por que ele tem que respeitar você. Você tem que me respeitar, seu moleque, você tem que me respeitar, meu filho. Mas você não explica por que tem. E quando você explica por que tem, por que essa lei que vem de cima para baixo, honra teu pai e tua mãe, quando você vai nesse sentido de explicar e dar clareza para o filho, e quando você dá clareza dessa responsabilidade, ele começa a ver essa autoridade. Opa, meu pai e minha mãe têm responsabilidade e autoridade sobre mim. E isso muda tudo. Então eu creio que é uma grande chave poderosa, levo para o meu coração, que eu tenho certeza que se em algum momento você desejar uma autoridade que seja necessária, você só vai apresentando a responsabilidade que você tem sobre o todo. Sobre o todo. É verdade. Assim, a gente até quer colocar aqui, na verdade, assim, a nossa família, os nossos filhos, nós não somos uma família perfeita. Longe disso. Ninguém né? Longe disso, né? Mas, assim, nós sempre buscamos ser uma família perfeita, né? Claro que longe de ter alcançado esse êxito total, né? Mas, graças a Deus, assim, a gente é uma família harmônica, né? Tem diferenças, claro. Filhos, assim, quando você compra um eletrodoméstico, qualquer coisa, ele vem com um manual de instrução, né? E o filho não vem. Cada um é de um jeito, cada um tem a sua personalidade, o seu jeito, a sua especificidade. E a gente, enquanto pai, mesmo para exercer a nossa autoridade, a gente tem que, às vezes, conhecer essas diferenças, saber essas diferenças. O que eu posso cobrar de um, às vezes, do outro, eu já não posso cobrar com aquela mesma ênfase. Então, tudo isso. Então, assim, a gente sempre buscou
né, na caminhada na igreja. Nós nunca, assim, a gente sempre foi família de estar aí na igreja, de levar os filhos. A gente não é daquela, assim, você vai para a igreja, eu vou ficar aqui sentado no sofá assistindo televisão. Não, a gente ia, levava, né, a gente sempre Eles levou, vão vendo o caminho, eles né? fizeram todas as etapas, né, que a gente prometeu. Eu até sempre dizia para eles o seguinte, falava assim, olha, enquanto no altar de Deus eu prometi a Deus que eu iria criar meus filhos segundo as leis da igreja. Então, enquanto eu for a autoridade na casa, enquanto vocês forem, né, meus dependentes, né, até a maioridade de vocês, eu vou conduzir vocês conforme eu prometi a Deus. Aí, depois disso, cada um tem um livre-arbítrio, né, que se quiser seguir de outra forma, São eu não as gostaria, escolhas, né? são as escolhas que São faz, as escolhas. né? Mas a gente procurou caminhar nessa linha, né? E a gente, igual eu te falei, a gente não é perfeito, mas a gente sempre buscou a ter uma harmonia em casa, né? E graças a Deus, assim, a nossa família, né? A minha família também, assim, é uma família de caminhada também, meus pais, né? Eu sempre nasci numa família católica, a maioria da minha família, assim, mais próxima. A gente percebe esse berço na vida de vocês, berço, né? Então, assim, isso ajudou muito, né? E nós sempre fomos uma família harmônica. Minha casa sempre foi uma casa, assim, de paz, né? Uma casa, eu nunca vi meu pai com vozeirão ou com gritaria, nada. A família da Lúcia é diferente um pouco, eles são descendentes de italiano, eles são mais barulhentos, né? São mais barulhentos, né? A Lúcia sangue mais agitado. Mais agitado. Eu até falo assim, às vezes você vai numa reunião na casa deles... Fala todo mundo ao mesmo tempo. Isso, se você não souber, você acha que eles estão brigando. Né? Eles falam tudo ao mesmo tempo. Falam alto, né? Falam ao mesmo tempo, né? Mas é uma loucura. É a origem deles, né? Então, assim... E a gente, quando casou também, assim, a gente passou a ter essa convivência familiar, eu com eles com a minha família, e a gente tem levado dessa forma, né? E muito grato a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida e faz, né? E uma história até nas linda. Dificuldades que nós vivenciamos, né? Minha e da Lúcia, que eu costumo dizer o seguinte, a gente quando perde uma pessoa, por exemplo, no meu caso, que eu perdi uma esposa, a vida que muda é a minha vida, a sua, a do meu pai, da minha mãe, eles sentem, são solidários com você, mas a partir daquele momento, daquela perda, a vida que muda é a sua. Sim, perfeito. Né? Perfeito. E aí a gente tem segurado, a gente sempre segura numa mão e a outra a gente deixa para segurar na mão de Deus. Né? Uau. E aí a gente toca, né, com o apoio da família. Essa é a segurança que vem do pai. Exatamente.